uma vida de desamor. Por isso ele confessa: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Ele revela, portanto, arrependimento numa área central. Esse é o primeiro movimento de alma que Deus espera encontrar na sua e na minha vida. Arrependimento em relação à incapacidade de amar. E um amor, portanto, que não foi encontrado em nossa vida, sabe? Por isso nós devemos dele nos arrepender no momento em que nós nos deparamos com membros da nossa espécie passando a mais dura necessidade. E para eles nós endurecemos o nosso coração. Zaqueu se arrependeu disso. Jesus falou sobre o pobre. Jesus falou sobre os seres humanos. Jesus falou sobre o exercício da misericórdia, da compaixão. E por isso Zaqueu foi levado a dizer: eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres, porque eu entendo que eu devo me arrepender da minha incapacidade de amar. E por fim, Zaqueu se arrependeu da manifestação da idolatria e do desamor, sabe? Nas suas formas mais concretas em sua vida. Veja só, por amar o dinheiro, por ignorar o próximo, Zaqueu se dedicava à corrupção. Por isso, ele foi levado a declarar: e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu quero fazer justiça. Eu entendo que o meu arrependimento tem que vir acompanhado de restituição a pessoas a quem eu ofendi. E eu preciso pedir perdão a elas. E mais ainda, eu preciso devolver a elas de modo justo aquilo que delas eu obtive mediante um meio escuso. Vamos para a aplicação de tudo que foi falado. Olha só, aplicação número 1. A igreja precisa pregar arrependimento. Veja, nós fomos chamados por Deus não apenas para chamar infelizes para serem felizes, doentes para serem curados. Nós fomos chamados por Deus para chamarmos pecadores ao arrependimento. Temos que enfatizar nas nossas igrejas, em nossas pregações, nos grupos pequenos, nas classes de escola dominical, no púlpito, que sem arrependimento não há salvação. Que é impossível uma pessoa entrar no reino dos céus sem ter experimentado as 2 primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em segundo lugar, a igreja precisa anunciar também que o verdadeiro arrependimento vem sempre acompanhado dos seus respectivos frutos. Portanto, pensar em arrependimento sem conversão real de vida a Deus, de modo que o convertido largue a idolatria e corra para a presença do seu Criador a fim de viver tão somente para a glória do seu nome. Sabe, falar em arrependimento sem falar em mudança de vida, do ponto de vista da nossa relação com o próximo, sem falar na presença de um amor simétrico, um amor que nos leva a viver de modo justo, um amor, portanto, que nos leva a viabilizar a vida daquele que a providência divina faz cruzar o nosso caminho, especialmente quando este é encontrado em estado de radical dependência da solidariedade humana. A igreja também precisa buscar testemunho crível de conversão por parte daqueles que dela se aproximam. Vou repetir o ponto. A igreja carece de buscar testemunho crível de conversão por parte daqueles que a procuram, que dela se aproximam, que buscam batismo. Olha, uma pessoa desceu nas águas, vamos assim dizer, pensando no modo de batismo, da imersão, ou uma pessoa permitiu que água fosse derramada sobre sua cabeça, o chamado batismo por aspersão. Não importa. A pergunta que temos que responder é a seguinte: o que mudou na vida dessa pessoa? Além de se aproximar da igreja. Olha, participar de culto não é apresentado na Bíblia como sinal de novo nascimento.
pegando as profecias do Antigo Testamento, nós observamos com muita clareza que havia muito culto, sabe? Em momentos em que Israel, que Judá eram encontrados completamente afastados do seu Criador. Uma das acusações é essa: vocês toleram ajuntamento solene associado à prática de iniquidade. Ler Bíblia pode ser um sinal de novo nascimento, mas perceba bem o fato de que conhecer teologia não salva. Os demônios creem na verdade, os demônios conhecem teologia, os demônios são apresentados na Bíblia como possuidores de profundo conhecimento das Escrituras. Eles aparecem, por exemplo, o adversário de nossas almas é revelado no Novo Testamento, citando passagens inteiras para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma coisa é conhecer teologia, outra coisa é conhecer a Deus. Então, ser batizado, sabe, participar do sacramento da ceia, levantar as mãos, cantar em alta voz, também não significam a presença da graça regeneradora na vida de um ser humano. Nós não podemos ser ingênuos, especialmente em dias nos quais pessoas se aproximam da igreja a fim de extraírem seus benefícios dessa relação. Pessoas se aproximam de nós usando nossa fé, obtendo, portanto, visibilidade, se tornando conhecidas da sociedade, viabilizando assim os seus projetos pessoais de poder, veja, se aproximando da igreja, e isso mediante a manifestação de um compromisso tão somente epidérmico com o cristianismo. Ora, essa pessoa diz que é cristã, ela pediu perdão àqueles aos quais magoou, houve restituição na sua vida, essa pessoa se arrependeu do pecado mais presente na sua conduta diária, houve mudança de vida, percebe-se, portanto, a vida de Deus em sua alma, que nós não banalizemos essa doutrina, porque o crescimento da igreja, sem que venha acompanhado desse voltar-se para Deus em arrependimento e fé, lá na ponta vai representar escândalo. Uma igreja incapaz de discernir entre o bem e o mal. Uma igreja que faz com que, em razão do seu mau testemunho, leve os que estão do lado de fora dos templos a não se imaginarem num culto cristão em razão do fato dos supostos cristãos associarem o evangelho àquilo que de mais perverso existe. Que Deus, em primeiro lugar, leve você e a mim a uma real experiência de arrependimento. Talvez seja necessário nos arrependermos do nosso arrependimento. Que Deus restaure a verdadeira pregação do Evangelho, que chama os homens para mudarem de vida, para darem essa meia volta, para experimentar essa mudança de mente, e que não sejamos ingênuos, irresponsáveis, que não sejamos levianos, a ponto de assegurarmos a redenção de pessoas que se aproximaram da igreja, sem, contudo, terem passado